Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar sobre os dispositivos eletrônicos, os tablets, notebooks, celulares, TVs, HD TV, que nós usamos hoje em dia freneticamente, pulamos de um para o outro, o celular sempre à mão e a nossa visão. Fica aí para você saber do que nós vamos falar. Hoje em dia, principalmente neste momento de afastamento social, em que a gente está voltando, estamos estabelecendo uma outra relação. E essa relação, que já vinha anterior, de muitos usos com as telas, está aumentando. Hoje quase tudo se faz pelas telas, você paga pelas telas, você recebe notícia pelas telas, você vê programas pelas telas, você faz curso pelas telas, seja computador, seja tablet, seja celular. Esse excesso de uso, obviamente, afeta a nossa visão. Então, nesse programa de hoje, nós vamos falar sobre isso como um alerta para que a gente possa pensar como será a vida daqui para frente, porque esse processo ele vai continuar. O olho tem uma camada exterior branca relativamente resistente chamada esclera, que é vulgarmente conhecida como o branco do olho. A esclera está coberta por uma membrana fina e transparente que é a conjuntiva e esta reveste a superfície córnea. A luz penetra no olho através da córnea, a camada clara e curva na frente da íris e da pupila. A córnea atua como camada protetora na parte frontal do olho e ajuda a concentrar a luz sobre a retina no fundo do olho. Depois de passar pela córnea, que é o ponto preto no meio dos olhos, a íris, a área circular e colorida do olho que circunda a pupila, controla a quantidade de luz que entra no olho. Por trás da íris encontra-se o cristalino. Ao mudar de forma, o cristalino concentra a luz na retina. O cristalino é uma lente natural. A retina contém os nervos que percebem a luz, que são os fotorreceptores, e os vasos sanguíneos que a nutrem. O globo ocular se divide em dois segmentos, cada um cheio de líquido. A pressão gerada por esses líquidos preenche o globo ocular e ajuda a manter a sua forma. O humor aquoso e o humor vítreo são o nome desses dois líquidos. Em 15 minutos, nós piscamos 225 vezes nossos olhos, naturalmente, involuntariamente. Porém, se nós estivermos diante de uma tela de notebook, de celular ou de computador, nós piscamos 45 vezes apenas nesses mesmos 15 minutos. Depende, claro, da fixidez do seu olhar, da atenção que você está com o que você estiver fazendo e depende também da manobra. Em geral, a gente fica fixo e concentrado e o número de piscadas cai. Obviamente, a hidratação dos olhos cai também. Desta forma, os olhos ficam secos e o efeito desta secura é uma sensação de areia nos olhos. Os olhos têm vermelhidão, têm coceira e a vista fica embaçada. E isto redunda em dor de cabeça, obviamente. Para as crianças, o perigo é ainda maior, pois o tempo vidrado num objeto próximo pode desencadear ou agravar a miopia, como os estudos já mostram, elevando inclusive o risco de doenças mais sérias, como o glaucoma, no futuro. O cansaço percebido na vista é apenas o preâmbulo de problemas oftalmológicos. É importante frisar aqui que muito se resolve e muito se previne com algumas piscadas e um descanso programados nas atividades. Atividades que obriguem ao uso exaustivo da visão diante das telas, por exemplo, por trabalho, mas também por recreação. O fato é que às vezes não percebemos esse uso exaustivo e prolongado. Agrega que atualmente, ao menos aqui no Brasil, a pandemia fez faltar recursos para pesquisas e o resultado foi a piora na assistência oftalmológica. E isto ocorre não apenas no setor público, mas também nos convênios. As inovações importantes para atenuar os problemas não estão chegando por aqui, até por causa da pandemia. O uso das telas também aumentou. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, até 90% das pessoas que passam mais de 3 horas por dia encarando dispositivos eletrônicos têm sintomas de fadiga visual. E neste processo, a musculatura do globo ocular também é muito pressionada. Imagine que você vá numa academia
e faça 5 horas de exercício apenas para o seu bíceps. 5 horas ininterruptas. É mais ou menos isso que nós fazemos com a nossa musculatura ocular. O uso das telas faz com que a nossa musculatura entre em espasmo prolongado. E isso dificulta o ajuste de foco a distâncias, ou melhor, aumenta o tempo desse ajuste de foco a distâncias diferentes. Para compensar os tempos atuais de uso exaustivo, pode-se usar óculos especiais que reduzem o cansaço pelo ajuste do foco a distâncias intermediárias onde a tela se encontra. Conta isto a médica Purnima Patel, da Associação Americana de Oftalmologia. Esta oftalmologista diz que o processo de subtração de luz azul praticado nos dispositivos eletrônicos e até nos filtros de óculos não são estudados suficientemente para garantir que haja uma proteção da vista. Nada garante que o comprimento de onda é de fato o vilão dessa história. Porém, o brilho da tela não é isento de efeitos deletérios. O problema, porém, nestes casos é o relógio biológico e o sono que serão afetados. Este é mais um efeito deletério, embora não diga respeito à visão, mas ele prejudica a qualidade de vida. Outro fator importante são as famosas coçadinhas quase automáticas quando os olhos estão secos. O hábito pode alterar o formato da córnea, elevar o risco de ceratocone, doença que degenera essa estrutura. E o deslocamento de retina é outro perigo que espreita quando se pressiona de forma inadequada os olhos. A miopia, dificuldade para enxergar à distância, é um dos problemas oftalmológicos mais prevalentes no país atualmente. Hoje, até 75 milhões de brasileiros podem vir a ser míopes. E até 2050, metade da população mundial pode vir a ser míope. A miopia pode ocorrer por uma tendência inata de olhos alongados que dificultam que a imagem pouse na retina, mas também pode acontecer por modificação da curvatura da córnea. Além da questão genética, o principal fator de risco para a miopia é a falta de exposição solar, o que significa que nos impomos uma carência de vitamina D. A luminosidade natural estimula a liberação de substâncias benéficas que diminuem esse crescimento naquelas crianças que são predispostas geneticamente à miopia. O olho míope é o olho suscetível a outras doenças como catarata, glaucoma, descolamento de retina e degenerações retinianas. Porém, os indivíduos que possuem não apenas a miopia, mas hipermetropia, astigmatismo e não usam óculos, quando estão em frente à TV ou ao computador, ou celular ou tablet, são mais afetados sim pela fadiga visual. Assim, verifique a iluminação do ambiente onde o computador, celular, smartphone, tablets e TV são usados. Nunca os coloque diante de uma janela, pois o excesso de luz na direção dos olhos favorece a fadiga visual. Estabeleça intervalos para descanso que sejam suficientemente longos para se chegar ao pretendido descanso. Projete seu dia se for para o trabalho que as telas o exigem. E se for por recreação, discipline-se. E mais, evite também colocar em ambientes de baixa luminosidade o tablet, o celular, a TV, devido ao contraste com a luz emitida pelas telas, que sempre é muito intenso. Isso também pode ser altamente prejudicial à visão. Então, é importante que nós nos obriguemos a piscar os olhos para prover esta lubrificação e tentar atenuar problemas futuros de uso excessivo da musculatura ocular diante das telas. Um estudo realizado pela revista Lancet da Inglaterra diz que 35 milhões de brasileiros têm ou vão ter problemas oculares. Esse número no mundo chega a 217 milhões. Tudo isso ocasionado pelo nosso esforço diante das telas, com baixa iluminação, muito contraste, excesso de telas também de TV, tanto as antigas quanto as mais novas, todas elas com muitos pixels piscando à nossa vista. É muito importante a gente tomar consciência disso. Procure a ciência, procure os oftalmologistas, procure os médicos, tente se conscientizar. Vamos estudar sobre isso, refletir sobre isso, para que você possa preservar esse bem tão importante que é a nossa visão. É uma reflexão que o programa deixa aí para você. Se você gostou desse programa, você curte, você compartilha, acompanha a gente aqui no vaiali.com e no TMTV e até o próximo Tá na Rede.